Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Controladoria. Eu sou o professor Aguinaldo Pereira e na aula de hoje estaremos trabalhando aí assuntos relacionados ao planejamento estratégico, conceitos atribuídos ao planejamento estratégico e ao orçamento, ao controle orçamentário. Legal? Boa aula. Lembrando, qualquer dúvida, o chat está aberto, fique à vontade em mandar os seus comentários e suas perguntas. Eu espero ansioso pelos seus comentários. Vamos ver aí um pouco do que estaremos trabalhando na aula de hoje. Nossa unidade de estudo será a unidade 3 e 4, falando então sistemas de informação e a gestão orçamentária. Compreender os conceitos e procedimentos na elaboração do orçamento empresarial é o nosso objetivo. Trabalharemos então com o planejamento empresarial, sistemas de informação e o orçamento propriamente dito. Legal? Então, essas são as abordagens centrais da nossa aula de hoje. Para contextualizar um pouco da aula com você. A gestão orçamentária dentro das organizações. Quais são os planos estratégicos, planos operacionais e o orçamento? O planejamento estratégico e o planejamento operacional. Orçamentos e tipos de orçamentos estaremos trabalhando hoje. Estrutura e o processo de elaboração de um orçamento. É lógico que não teremos condição de elaborar um sistema orçamentário junto com você, porque se trata de um sistema complexo, né? É um tanto grande esse sistema, quando se fala de um orçamento empresarial. Então, nós vamos conceituar com você os diversos tipos de orçamento que existem e tratar com você a construção. Quais são as etapas de elaboração de um orçamento empresarial, né? E, no começo da aula, vamos trabalhar aí com o planejamento. O que é planejamento, planejamento estratégico e como que se utiliza essas ferramentas dentro do processo de gestão de uma companhia. Então vamos lá, para iniciar logo com você, vamos trabalhar aí um pouco do planejamento e para isso eu chamo você, convido você à tela. Planejamento empresarial e sistemas de informação. Vamos fazer um contexto, apresentar um contexto aqui contigo, olha. O planejamento tem sido um tema amplamente divulgado e utilizado nas empresas. Observou-se, então, a necessidade, né, de implantar planos de trabalho e você vai verificar o que são esses planos de trabalho. O planejamento corresponde a uma das tarefas mais importantes de um gestor, que pressupõe escolher um destino, observem, escolher um destino, avaliar os caminhos alternativos e decidir o rumo específico para o alcance do destino escolhido. Isso é planejamento. Pressuposto básico seria planejar, logo, uma das funções do gestor, seja qual for o tipo de organização. E quando eu falo seja qual for o tipo de organização, pode ser desde uma micro e pequena empresa ou uma empresa de grande porte. O planejar dentro de uma empresa é fundamental. É uma das atividades básicas e clássicas que deve ser bem desempenhada para que o quê? Para que o processo administrativo gere os resultados que deles são esperados. Isso é planejar. Todavia, planejamento pode ser compreendido por tudo aquilo que estruturamos antes da ação ser realizada. Então, antes de eu começar a operar a minha empresa, eu planejo. Eu planejo onde eu estou atualmente, quais são as estratégias que eu estou traçando para que eu alcance os objetivos e metas previamente estabelecidos, né? Esse é o planejamento. O planejamento é ainda o processo de formular antecipadamente o que fazer, como fazer e quem deverá fazer. Isso é planejar. O que fazer, como fazer, quando fazer e quem que vai fazer determinada atividade. Pode ser conceituado como uma forma racional, e aí eu destaco para você, né, a palavra racional, de organizar os meios para alcançar os objetivos e metas desejadas. E aí você pode estar se perguntando, mas por que deu essa ênfase na palavra racional, de forma racional? Muitas pessoas acham que o planejar é simplesmente traçar metas e pronto. Mas como é que essas metas são almejadas? Como que elas são analisadas? Essas estratégias são pensadas? Existem estudos por trás de todos esses objetivos. Qual é o objetivo meu de venda?
1000 unidades de determinado produto. Ah, mas como é que você definiu que seu objetivo, a sua meta vai ser R$1.000? Estudos, pesquisas, departamento de marketing empenhado, departamento de venda analisando, fazendo pesquisas para saber qual é o tipo de aceitação no meu produto, lá no meu mercado, qual é o tipo de cliente, quem é que vai consumir esse produto e se eu tenho essa demanda na minha região, né? Então são feitos estudos mediante prévios relatórios, pesquisas. Após isso, é analisado esses dados, é processado esses dados e esses dados, então, saem em forma de metas e objetivos empresariais, tá? Então, são informações racionais, não são meramente lançamentos numéricos dentro do seu planejamento orçamentário, ok? Um pouco mais de conceito de planejamento para você. Planejamento corresponde ao desenvolvimento de um programa para a realização de objetivos e metas organizacionais. Então, como eu disse, as metas, esses objetivos, previamente estudados, previamente pesquisados para serem implantados dentro da empresa. Envolvendo a escolha de um curso de ação, a decisão antecipada do que deve ser feito, a determinação de quando e como a ação deve ou deverá ser realizada. Enquanto o instrumento corporativo, o planejamento é um instrumento corporativo, ele é um meio que define um futuro desejado pela organização. É uma projeção de onde a organização gostaria de estar e quando ela deseja atingir esse estado. Tudo isso deve ser analisado. Por quê? Eu quero ampliar em unidade, mas quando eu vou fazer isso? Eu tenho estrutura para fazer isso? Ou eu devo ainda arquitetar a minha estrutura para conseguir atingir o meu planejamento? São metas, são objetivos traçados. Corresponde ao controle do futuro de uma organização por meio de análise racional, mais uma vez sendo colocada aí para você. O planejamento proporciona a base para a ação efetiva que resulta da capacidade da administração de prever e preparar-se para mudanças que poderiam afetar os objetivos organizacionais. Como você pode observar, todos os conceitos que nós estamos colocando aqui para você, isso aqui foi pesquisado em diversos materiais, mas tudo tem o mesmo sentido, né? Eu vou planejar, eu vou pensar a minha empresa. Eu estou em um dado momento hoje, uma determinada estrutura, um tamanho operacional, um volume de receita, um volume de vendas e por meio de estratégias traçadas, eu quero ampliar essas minhas metas, eu quero ampliar esses meus objetivos. Então, eu vou criar um planejamento estratégico para isso, né? Nós temos a estrutura de todos os planejamentos, planejamento estratégico, tático, operacional. É no planejamento estratégico que é pensado a empresa a longo prazo. Sempre lembrando, o planejamento estratégico estrutura a empresa a longo prazo. Ele trabalha com a continuidade das atividades operacionais de determinada organização, de determinada empresa, certo? Algumas características básicas do planejamento é importante nós frisarmos com você. E para isso eu convido você a verificar comigo lá na tela. Vamos lá? O planejamento possui 2 aspectos básicos que são vitais para a organização. O primeiro deles, determinação dos objetivos da empresa. Primeira coisa, determinar os objetivos. Onde é que a minha empresa quer estar, qual é o porte, qual é o nicho de mercado, são objetivos, são metas previamente traçadas. Segundo, escolha dos meios para alcançar esses objetivos, as minhas estratégias, ok? Os meios pelo qual eu vou utilizar para que os meus objetivos, os objetivos escolhidos, sejam, então, alcançados. Tais aspectos não podem ser encarados como intuitivos, porque são racionais, devem ser racionais, logo, utilizando-se de métodos, de técnicas, planos ou lógica para suportá-los. Dando mais ênfase aí naquela questão de uma análise racional. Quais são os estágios do planejamento? Onde eu começo o planejamento, quais são os caminhos que eu tenho que traçar para desenvolver um planejamento? Primeiro, já colocado ali para você anteriormente, estabelecer os objetivos. Segundo, avaliar o cenário no qual a organização está operando atualmente. Eu estou
com uma capacidade produtiva de 500 unidades, certo? E o meu objetivo previamente estabelecido é de alcançar uma produção de 1.000 unidades. Então, eu avaliei o meu cenário. Nessa produção de 500 unidades que eu me encontro atualmente, eu tenho investimentos em imobilizado de 500 mil. Eu estou praticamente duplicando a minha capacidade produtiva. Os recursos, olha o item 3, avaliar os recursos existentes. O imobilizado que eu tenho hoje vai suportar esse aumento de 100% da minha capacidade produtiva? Estou dobrando, né, a minha capacidade produtiva. Será que vai suportar? Será que eu tenho ociosidade na produção que será suficiente para expandir esses novos objetivos meus? Então, isso tem que ser analisado. Quarto, determinar a estratégia para alcançar os objetivos estabelecidos. Infelizmente, a minha estrutura de imobilizado não é suficiente para eu alcançar a minha estratégia, para eu alcançar os meus objetivos. Preciso ampliar o meu imobilizado e isso demanda um investimento de 250 mil. Recursos financeiros, vou verificar os meus ativos. O que eu tenho aqui de recursos financeiros, né, para poder pagar esse investimento? Não tenho. Então, eu preciso fazer recorrer ao mercado de capitais, recorrer ao mercado financeiro, preciso ampliar a minha empresa, abrir os capitais delas para ter investimento externo. Ou seja, são as estratégias que eu vou estar utilizando para que os meus objetivos traçados lá no começo do meu planejamento estratégico sejam alcançados, ok? 5. Delinear um programa de ação para alcançar metas estratégicas de curto e de longo prazo. Bom, eu vi aí os estágios, né? Elencamos para você 5 estágios que são necessários, fundamentais para o desenvolvimento de um planejamento estratégico, para a sua elaboração e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Esse planejamento ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser controlado. Por quê? Se não tiver o controle, eu não consigo avaliar se ele está atendendo às demandas das minhas estratégias ou se, porventura, eu preciso intervir para que seja realinhado todo o desenvolvimento do meu planejamento. Então, isso tem que ser muito bem observado, muito bem acompanhado pelo gestor, ok? Quais são as vantagens e desvantagens falando do planejamento? Vamos analisar? As vantagens do planejamento. Ele pode proporcionar benefícios para as empresas, tais como encoraja o pensar sistemático sobre o futuro. Uma vez que eu planejo, eu começo a ter um pouco mais de controle do meu futuro. Eu aproximo essa realidade futurística da minha realidade presente e eu consigo analisar, consigo avaliar quais são os objetivos, quais são as metas e essas metas podem ou não ser alcançadas. Obriga a definir melhor os objetivos e as políticas da empresa. Quando você define esses objetivos, você alinha toda a organização e precisa estar alinhada para que as metas, para que os objetivos sejam alcançados. Uma vez definido, resolva-se a situação da empresa, a estrutura organizacional da empresa, alinhando aos seus objetivos. Orienta quanto à obtenção e aplicação dos recursos necessários ao alcance dos objetivos. Nós vamos ver o planejamento financeiro aqui colocando em prática, Como? Eu vou estruturar todo o meu planejamento financeiro, o orçamento empresarial, reconhecido como planejamento financeiro, ele vai demonstrar para mim toda a obtenção, como é que eu capto recursos para a empresa, seja por venda, seja por abertura de capital, seja por investimento, e como é que eu aplico. Eu vou aplicar na ampliação ou eu vou aplicar esses recursos para a obtenção de matéria-prima e, consequentemente, ter uma forma melhor para se trabalhar com meus estoques. Analisar se esses recursos estão sendo aplicados de uma maneira satisfatória para a obtenção de resultado. Reduz os efeitos de uma série de incertezas e um processo qualquer a ser considerado. Se você planejou, quer dizer que você fez um estudo da sua realidade atual e projetou ela para um futuro. Lógico que tem os riscos, Os riscos toda e qualquer empresa, qualquer organização corre, mas uma vez que você administra esses riscos, você consegue aí favorecer o desempenho da sua empresa.
Provoca o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos estabelecidos pela empresa. E, para fechar, proporciona padrões de desempenho mais fáceis de serem controlados. Controlados e alcançados, né? Você consegue estabelecer esses padrões e esses padrões se caracterizam em metas e essas metas elas passam a ser mais fáceis de ser alcançadas. Fáceis porque simplificou o processo? Não. Porque você planejou, você estudou, você previu todas as estratégias necessárias para alcançar os objetivos. E isso com certeza favorece na gestão e no desempenho da organização. Certo? Nós vamos fazer aqui uma breve pausa, envie a sua pergunta, mas antes eu deixo você aqui com uma reflexão. Vamos lá? Reflita comigo. Você, em algum momento, executa planejamento em sua vida pessoal? Pensa um pouquinho aí. Se você executa, envie para nós aí um breve comentário através do nosso chat. Nós voltamos daqui a pouco com a sua participação. Até já. Muito bem, vamos voltar aqui. Nós temos aqui algumas participações. Infelizmente, digo infelizmente porque temos participações bacanas, nós não vamos conseguir ler todas, mas vamos lá. Minas Gerais, um grande abraço aí para o pessoal de Minas Gerais. O planejamento faz parte de nossas vidas profissionais, assim como também a pessoal. Planejamos uma viagem, compras do mês, pagamentos das despesas de casa do mês, planejamos os filhos, adquirir um bem como uma casa ou um veículo. Isso veio a participação lá do Polo de Janaúba, Minas Gerais. Um grande abraço. É isso, né? Planejar é a nossa rotina diária, cotidiana. Aplicamos tanto no trabalho como também na nossa vida pessoal. Temos aqui uma outra participação. Só um minutinho. Cursar nível superior. Opa, só um minutinho, sobe um pouquinho, por gentileza. Ali. Cursar nível superior é um planejamento estratégico a longo prazo. Polo de Capim Grosso, lá da Bahia. Legal, aí, ó, uma realidade vivida por nós, né? Planejamos fazer um curso superior para quê? Para que a nossa vida futura tenha um melhor resultado, um melhor desempenho profissional. Parabéns aí, muito bem colocada aí a sua participação do Polo lá de Capim Grosso, da Bahia. Um grande abraço aí. Temos bastantes participações, pessoal. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler todas aqui, mas eu vou pedir para a tutora deixar separado e vamos ver se a gente consegue fazer aí um fórum só de comentários das nossas aulas, né?
nossas teleaulas. Vamos continuar então aqui com a nossa aula, com a temática da nossa aula. Vamos dar sequência, eu vou convidar você para ir lá no quadro comigo agora. Vamos falar de níveis de planejamento. Reconhecemos o planejamento e agora vamos entender um pouco dos níveis do planejamento, tá? O planejamento coloca em funcionamento a organização para transformar os recursos. Quais recursos? Recursos humanos, financeiros, materiais, informação, tecnologia, tudo aquilo que está à disposição dos gestores. Para quê? Para geração de riqueza. Eu vou utilizar os recursos humanos, as pessoas que trabalham comigo. Eu vou utilizar recursos materiais, produtos, bens. Vou utilizar recursos financeiros. Dinheiro propriamente dito, que está lá à disposição do gestor para transformação em riqueza. Legal? E tudo isso. Transformar o quê? Em resultados desejados. O que são os resultados desejados? As metas traçadas, os objetivos traçados. Traçados onde? Lá no nosso planejamento estratégico. Vamos reconhecer aqui, vamos conhecer a classificação, os níveis de classificação do planejamento. E nós temos 3, planejamento estratégico, tático e operacional, tá, ok? Vamos entender aí um pouco de cada um deles. O planejamento estratégico, ele corresponde a um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. Vou destacar aqui uma informação bastante importante. O nível estratégico, planejamento estratégico, ele abrange toda a empresa. Ele é pensado para estabelecer estratégias para toda a organização. São formuladas estratégias gerais da entidade com uma visão a longo prazo, sempre prevalecendo o quê? A continuidade da empresa, pessoal. No nível estratégico, realiza a formulação de um plano de visão geral para a organização, objetivando o crescimento de longo prazo. Está relacionado com os objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los, que afetam a empresa como um todo. No nível estratégico, são executadas as estratégias gerais da instituição, da empresa, da entidade, referentes ao crescimento desta entidade, ao crescimento desta empresa e à consolidação do negócio no mercado. Então, o que eu preciso fazer? Quais são as ações necessárias para que a minha empresa tenha uma ampliação no seu crescimento, tanto em níveis físicos quanto em níveis mercadológicos, tá? E para que esse mercado, para que esse negócio se consolide. O que quer dizer se consolide? Olha, cria uma base fixa, né? Sem pretensão de fechar, de vir a falir, uma base sólida. Este tipo de nível de planejamento refere-se tanto à formulação de objetivos quanto à seleção dos cursos de ações a serem seguidos para a sua consecução. Normalmente, o planejamento estratégico, lógico, é de responsabilidade dos níveis mais altos da companhia, né? Está ali sobre responsabilidade dos CEOs, dos diretores, dos presidentes da empresa. É aqui no estabelecimento das metas estratégicas, do planejamento estratégico, que vou utilizar aquelas diversas ferramentas administrativas, PDCA, vou utilizar aqui os métodos SWOT, vou utilizar aqui o diagrama de Nishigawa, para achar os erros da minha empresa, para achar os problemas da minha empresa e transferir os resultados, né? Objetivos, traçar metas para que esses problemas, para que esses desgastes da minha empresa sejam corrigidos e, com isso, o resultado esperado, as metas esperadas sejam alcançadas. Tá? Então, é aqui no planejamento estratégico que eu vou aplicar esses conceitos para encontrar os meus problemas, encontrar os problemas da instituição e traçar as metas para resolver esses problemas, pensando como um todo, a empresa como um todo. Tá? Resolvi essas questões, tracei os meus objetivos, tracei as minhas estratégias, passamos para o planejamento tático. Vamos ver? Planejamento tático é a decomposição dos objetivos estratégicos em orientações mais detalhadas para cada departamento. Aí agora vamos trabalhar de forma separada, com um horizonte temporal de médio prazo suficiente para avaliar o desempenho da organização, portanto, com foco na eficiência. Diferentemente do planejamento
estratégico, o planejamento tático ele vai ter essa visão mais departamental, né? Eu vou distribuir as ações a título de departamento setorizado. No planejamento tático, são realizados planejamentos por setores, que inclui marketing, financeiro, setor de recursos humanos, produção, departamento de compras, departamento de vendas e assim por diante, né? São as estratégias aplicadas a cada departamento. Estratégias pensadas por quem? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico que traçou todas essas metas. O planejamento tático relaciona-se a objetivos de curto prazo e com maneiras e ações que geralmente afetam somente uma parte da empresa. Diferentemente do planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico pensando a empresa como um todo. Planejamento tático tem por objetivo otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Só que, olha, está trabalhando em determinada área especificamente, mas toda a empresa, e aí tem que ficar bem claro, né? Toda a empresa, ela tem que estar alinhada às estratégias da empresa, ao planejamento estratégico. Porque uma faísca que está ali fora de lugar, né, uma agulha fora de lugar, pode comprometer todos os objetivos e as metas empresariais. Continuando. Desse modo, trabalha com os objetivos e desafios estabelecidos no planejamento estratégico. Em outras palavras, busca a utilização eficiente dos recursos de uma área para a consecução de objetivos previamente fixados, segundo a uma estratégia pré-determinada pelo planejamento estratégico, né? Falei que ficou bem clara essa questão com você. E agora, o planejamento operacional. Pode ser considerado como a formalização por meio de documentos escritos das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas pelos gerentes de cada unidade onde são desenvolvidos planos. As empresas podem efetuar planos em nível operacional, onde são constituídos os planos de ação, os quais se referem ao modo como as estratégias serão colocadas em prática. E aí vai ser especificamente, né? O que eu vou fazer para melhorar o desempenho dos meus empregados? Eu vou entrar com um plano de treinamento, recursos humanos, implantando um plano de treinamento para todos os colaboradores da empresa. Eu preciso ampliar a minha empresa. Eu vou até o meu departamento de investimentos, vou verificar o quanto que eu tenho de disponibilidade financeira e quais são os recursos necessários e como eu vou fazer esses investimentos. Eu preciso analisar o meu departamento de compras. A partir de agora eu vou traçar aqui 3 orçamentos de compra como meta e para decidir qual fornecedor eu vou comprar, né? Aí eu tenho planejamento, aí pensando nas funções estratégicas da controladoria, né? Eu vou entrar junto com o meu departamento tributário e analisar se meu departamento de compras vai comprar no estado de origem, aqui na minha empresa, estou no Paraná, em São Paulo, ou se eu vou comprar de um estado de fora, né? Uma compra interestadual. Isso tem que ser pensado e vai ser colocado em prática no planejamento operacional. O planejamento operacional lida com as ações cotidianas da empresa, as rotinas, o dia a dia da empresa, com foco na sobrevivência de curto prazo. Se está falando do dia a dia, se eu estou falando de curto prazo, logo eu consigo fazer referência ao planejamento operacional. O planejamento operacional tem como resultado cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis, metas mensuráveis, que envolvem gerentes de cada unidade. Por que eu tenho esse envolvimento de gerentes de cada unidade? Você vai verificar em um dado momento que eu consigo avaliar o desempenho de cada gerente, né? Será que esse gerente desta área está atendendo às estratégias da empresa e alcançando os objetivos previamente traçados? Então fica mais fácil de nós fazermos esse acompanhamento. Seu horizonte de tempo é mais curto do que o planejamento tático, podendo ser mensal, semanal ou até mesmo diário. As metas diárias, né? Aqui nós conseguimos analisar se as metas previamente estabelecidas para cada departamento ou para cada gerente estão sendo aí alcançadas. Se não estiver sendo alcançadas, o que precisa ser feito? Intervenção.
né? É feito intervenção. Que tipo de intervenção? Se for o caso de trocar de gerente para mudar as estratégias ou simplesmente mudar as estratégias que foram traçadas para aquele gerente, né? Analisar se ele está aplicando as estratégias conforme previamente estabelecido no planejamento ou se está tendo ali alguma disfunção da parte dele na aplicação desses objetivos, na aplicação dessas estratégias. Legal? Nós vamos fazer mais uma pausa, mas antes eu deixo você novamente aqui com um ponto de reflexão. Vamos ver? É possível suprimir alguma fase do planejamento? Aí eu me refiro ao planejamento estratégico, tático, operacional. É possível eu fazer um planejamento empresarial, só que suprimir, tirar uma dessas fases aqui, é muito extenso, vai dar muito trabalho, eu vou suprimir, vou tirar meu planejamento estratégico, ou tático, ou até mesmo operacional. É possível? Envie a sua contribuição através do chat. Até já. Muito bem, a Bahia participando. Um grande abraço para o pessoal aí, respondendo aqui a nossa pergunta. Olha, é possível suprimir? Não, não é possível, porque cada planejamento, cada nível desencadeia um do outro. Eles se complementam. Perfeita colocação aí do pessoal da Bahia. Mato Grosso também participando? Não, não é possível. E Minas Gerais complementou, né? O planejamento é uma ferramenta de gestão e se faz necessário estabelecer conforme a temporalidade do projeto.
Logo, temos de longo prazo, médio e curto prazo. O que irá determinar o tempo é a que planejamento estará relacionado ao estratégico, tático ou operacional. Sendo assim, não tem como, em termos de administração, suprimir qualquer destes planejamentos, pois todos têm um objetivo diferente, resultando todos no objetivo macro da empresa. Polo de Janaúba, mais uma vez participando aqui com uma excelente colocação, né? Todos responderam corretamente, mas o Polo de Janaúba complementou aqui com grande escala, né? Parabéns aí pela participação. E é isso, né? Cada planejamento, cada nível do planejamento se complementam. Não tem como eu suprimir o estratégico, vai faltar os objetivos, vai faltar as estratégias traçadas. Não tem como eu suprimir o tático. Quem é que vai distribuir e administrar todas as operações? E o operacional muito menos, né? Quem é que vai colocar em prática o dia a dia da empresa? Legal, parabéns aí, pessoal. Continue participando da aula, está bastante interessante assim, certo? Vamos lá, continuando, agora vamos falar dos controles orçamentários. O que é o controle orçamentário? Depois vamos entrar aqui com os tipos de orçamento. Vamos lá? Controle orçamentário. Funções administrativas. E quando eu coloco aqui funções administrativas, é bem provável que você vai fazer uma referência. É normal essa referência, quando nós trabalhamos com presencial, por exemplo, os alunos já falam, mas esse é o mesmo assunto da teoria da administração, quando entramos com as funções administrativas. De fato, são conceitos semelhantes. Olha, o papel do orçamento na gestão de uma empresa é mais bem compreendido quando relacionados às funções administrativas. Quais são essas funções administrativas? Planejar representa a forma como a empresa pretende atingir seus objetivos, né? Quais são as estratégias traçadas para que as metas sejam alcançadas. Organizar representa a melhor disposição dos recursos da empresa, como é que eu vou administrar os meus recursos para que o meu planejamento seja atendido. E controlar representa a segurança de que as ações da empresa estejam coordenadas com a implementação de seus objetivos. Avaliar, né? O momento controlar, né? A função controlar é aquela situação de controlar a aplicação do meu planejamento. Será que o meu planejamento, como foi previsto lá em cima nas minhas estratégias, no meu planejamento estratégico, ele está alinhado? Não está tendo nenhuma aqui saindo fora do eixo um pouquinho, meu planejamento, que eu vou lá e tenho que arrumar, estabelecer novas condições, intervir naquele processo para que não prejudique o resultado macro da minha empresa? Então, isso é a função controlar. Legal? Contextualizando um pouco mais com você lá no quadro. A elaboração do orçamento é a tarefa de toda a empresa, então não tem como eu falar assim, olha, eu sou o gestor, eu vou elaborar o planejamento da minha empresa, o orçamento da minha empresa. Não, é impossível. Toda a empresa tem que participar do planejamento, senão fica difícil elaborar um bom planejamento e muito menos colocá-lo em prática. Cada área será responsável por alcançar determinadas metas, as quais deverão estar harmonizadas com as metas da organização de modo geral. Desde o começo nós retratamos isso com você. O planejamento é pensado por toda a empresa, né? Mas quem desenvolve o planejamento estratégico é o CEO, legal. Mas só que nós temos o planejamento tático, nós temos o planejamento operacional. Se todos eles não estiverem alinhados, eu vou ter alguma deficiência no meu planejamento, com certeza. O processo orçamentário é um dos instrumentos que permitem acompanhar o desempenho da empresa e assegurar que os desvios do plano sejam analisados e adequadamente controlados. Legal? Então, função controller, né? Função controlar sendo colocado aí mais claro para você. O controle, então, é um processo contínuo que avalia os resultados e promove ações corretivas. E o orçamento é definido como um plano financeiro. Grava bem essa palavra aqui, ó. Plano financeiro. Sempre que perguntar o que é um orçamento empresarial, ele pode ser conceituado também como um plano financeiro. Então, são aqui sinônimos dentro do ambiente empresarial, tá? Então, o orçamento é definido como um plano financeiro que contempla todas as fases da operação para um período futuro. Quando eu falo um plano financeiro, né, você tem logo que se remeter às peças orçamentárias, volume de vendas, o que esse volume de vendas vai representar para mim de receita,
O que vai representar para mim de custos, de gastos? Então, orçamento, controle, processo contínuo, orçamento, um plano financeiro. O orçamento é o plano para implementar a estratégia da empresa para um determinado período. E o orçamento ele pode ser 6 meses, dentro de um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Vai depender da necessidade da empresa, vai depender da característica e modelo de gestão que acompanha a estrutura organizacional. É mais que uma mera estimativa. Não é uma mera estimativa. Vou pegar o ano anterior, dividir por 12 e vai ser a minha média de receita do período. Não é por aí, tá? Deve ser baseado no compromisso dos gestores em termos de metas a serem alcançadas, resultados e objetivos a serem alcançados por esses gestores. O orçamento empresarial se destaca por identificar a eficiência ou a fragilidade. No quê? No desempenho da empresa. Ah, mas e se o orçamento empresarial, professor, só começar a apresentar fragilidade? Temos problemas, temos gaps, temos dificuldade no modelo de gestão. Precisa ser reavaliado, precisa ser alterado, precisa ser modificado. Permitindo assim acompanhar e que sentir está ocorrendo progresso para atingir os objetivos organizacionais. Então, o orçamento empresarial ele é um mapeamento, né, de toda a empresa em termos financeiros, em termos de planejamento financeiro empresarial. Para que seja possível implementar as ações previstas no planejamento, então olha lá, o orçamento estratégico previu todas as estratégias necessárias, todos os planos e ações necessárias, o que, quando e quem, para que os objetivos e metas sejam alcançadas. O orçamento, ele vai elaborar todo o curso, né? Vai prever todo o curso do planejamento e com isso nós podemos analisar se aquilo que foi estratégia prevista no planejamento e metas e objetivos traçados, se eles estão sendo alcançados ou não. Então, o orçamento deve ser elaborado por área ou centros de responsabilidades, consolidado por área funcional, por unidades de negócio e, finalmente, para a consolidação total da empresa. E quando nós falamos nessa consolidação total, serão aí as peças orçamentárias consolidadas. Então, quando eu falo de peças, né, unidades, setorização, por exemplo, eu vou trabalhar com o departamento de vendas. Se eu vou fazer o departamento de vendas, eu vou ter a minha peça orçamentária referente às vendas da empresa. Então, vai ser o meu orçamento de vendas. Lá vai ser previsto quantidade vendida, unidade, custo de venda de cada unidade comercializada pela empresa e o meu resultado, a minha receita bruta total, meu faturamento total da empresa. A partir dessa peça orçamentária de vendas, eu consigo analisar se está previsto eu vender 500 unidades desse determinado produto, significa que eu vou ter que consumir de matérias-primas para a produção X valores, X quantidades. E isso vai fazer com que eu construa minhas movimentações de estoques, as minhas peças de estocagem, então a minha peça orçamentária referente aos estoques da empresa e, consequentemente, também prever qual vai ser o meu custo das mercadorias ou custos dos produtos vendidos do período. Então, aí nós começamos a amarrar essas peças orçamentárias, né? Consolidado. Qual que vai ser a peça orçamentária consolidada? Já vai ser o meu balanço patrimonial pronto, né? Transcrito todas as minhas contas patrimoniais, caixa, banco, estoques, os meus passivos, os meus ativos, meus bens e direitos à disposição da companhia. E, consequentemente, eu tenho também para análise a demonstração de resultado do meu período e também um demonstrativo muito importante que é os fluxos de caixa, que vai analisar a capacidade financeira da minha empresa, na geração de riqueza. Certo? Então, aí, a consolidação nada mais é, o orçamento consolidado nada mais é do que essas demonstrações financeiras à disposição dos gestores agora para tomar decisões. Tá? A partir dessas peças orçamentárias, né, as peças consolidadas, vai ser possível eu analisar e criar ali algumas informações e indicadores padrões.
E através desses indicadores padrões, que após eu começar a realizar o meu planejamento, colocar em prática as atividades da empresa, eu vou analisar com o orçamento. Opa, peraí, meu orçamento de vendas previa uma venda de 500 unidades. E foi realizado aqui no mês de janeiro apenas a venda de 400 unidades. O que aconteceu? Tive algum problema. Que problema é esse? É possível resolver e no próximo mês eu compensar essa deficiência do meu volume de vendas? Então, o controle orçamentário é que vai trabalhar com isso. Vamos ver ali no próximo slide exatamente sobre isso que nós vamos falar, o controle orçamentário. Então, lá, o controle orçamentário tem a finalidade de projetar os resultados das atividades previstas e verificar em que medida o resultado decorrente dessa projeção se compara aos objetivos de rentabilidades fixados pela alta administração da empresa. Então, já começo agora, dentro do controle orçamentário, criar indicadores para análise, né? É por meio do controle orçamentário que se fornece condições para a empresa permanecer competitiva, agregando a isso um sistema de informações contábeis preciso e alinhado com a realidade da empresa. Informação é tudo, né? Dentro da empresa, a informação é tudo. Tem uma boa informação, tem um bom sistema de informação, isso nós já vimos na nossa primeira aula, os sistemas de informação, sistemas de apoio às operações, sistema de apoio à gestão, sistema de apoio à decisão. Então, esses sistemas de informação é que vão auxiliar os gestores, né? Com base no quê? Com base no processamento de dados e fornecimento de informações para a tomada de decisões acerca da própria empresa. O controle orçamentário vai prover esses usuários dessas informações, desde que elas sejam úteis a tomar as medidas e precauções necessárias para que os objetivos e metas da empresa sejam alcançadas. Dentro do controle orçamentário, quais são então os seus objetivos? Os objetivos do controle orçamentário possuem algumas pretensões, tais como orientar a execução das atividades da empresa. Se eu tenho ali um orçamento pré-estabelecido, eu consigo ter uma prévia das minhas atividades e, consequentemente, auxiliando assim a execução destas. Possibilitar a coordenação dos esforços de uma área específica e de toda a empresa também. Otimizar o resultado global da empresa. Uma vez que eu tenho projeções, eu consigo otimizar esse resultado, aperfeiçoando o quê? Aperfeiçoando a eficácia na gestão dos ativos, na gestão dos recursos que estão à disposição da organização. Reduzir os gastos operacionais. Facilitar a identificação das variações entre o orçado e o realizado. Com isso, eu entro aí com as ações corretivas. Sendo necessário, eu tenho a obrigação, enquanto gestor, enquanto controller, de entrar com as ações corretivas para que o realizado fique, pelo menos, próximo, né? Ou que atinja propriamente o orçado. O orçado é o modelo ideal daquilo que se espera do modelo de gestão. Os benefícios da utilização, da elaboração do orçamento: melhorar a utilização dos recursos por ela disponíveis e ajustá-los às atividades consideradas prioritárias. Projetar de forma integrada e estruturada o resultado econômico-financeiro de um processo de planejamento. E controlar o desempenho em face dos objetivos e metas previamente definidas. Isso nada mais é do que o acompanhamento. O controle é o acompanhamento do orçamento, né? Das peças orçamentárias. Então, o orçamento hoje é fundamental dentro de uma empresa, né? Pode demandar um pouco de trabalho, sim, com certeza, porque eu tenho que estruturar basicamente toda a minha empresa, eu tenho que estruturar todos os ambientes, setores da minha organização. Isso pode demandar um pouco de trabalho, com certeza, mas o custo-benefício sempre deve ser analisado e com certeza você terá mais benefício do que custo nesses aspectos, né? Porque você vai conseguir ter um controle mais fiel da sua empresa, vai ter um controle mais próximo da realidade, não vai ficar ali apenas com projeções feitas aí sem estatística, sem uma racionalidade. Ok? Nós vamos fazer aqui uma pausa, mas antes, mais uma vez, eu deixo mais um ponto de reflexão para você. Vamos ao quadro?
Você consegue aplicar os conceitos sobre orçamento, seja aí no seu trabalho ou na sua vida pessoal? E se você conseguir, né, você pensa um pouco aí, você viu que você consegue de fato aplicar os conceitos de orçamento na sua vida pessoal ou até mesmo no seu trabalho? Comente com nós através do chat, compartilhe com nós aí a sua experiência. Quando nós voltarmos aqui à tela, nós vamos fazer aqui a leitura do seu comentário. Aguardo ansioso. Até logo. Muito bem, temos mais participações. Pessoal, infelizmente não dá para ler todos, mas eu gostaria muito de fazer a leitura de todos aqui, porque nós temos participações bastante interessantes. Fazer a leitura lá da Bahia. Sim, né? Quanto à pergunta, sim, eu utilizo, eu faço orçamento, aplico os conceitos. Faço orçamento da minha vida pessoal e na hora de comprar, faço pesquisa de preço e orço tudo antes de comprar. Quem mandou essa participação foi a aluna Suzana, lá de Capim Grosso, da Bahia. Parabéns! Rio Grande do Sul também enviou aqui a sua participação, alunos do Polo de Canoas. No orçamento pessoal, relatam que fazem um planejamento, mas encontram dificuldades para executá-lo. Realmente, né? Tudo tem que colocar em prática ali o orçamento, você consegue construir o seu orçamento, né? Eu tenho até uma crítica à minha esposa, eu tinha uma planilha do meu orçamento pessoal e a minha esposa não tinha muita afinidade com as práticas do orçamento. Eu controlava tudo, era um ticket que lançava, que ia desenvolver, eu lançava e projetava como é que ia ficar o resultado da minha despesa no final do mês. Se o meu salário ia dar para cobrir as minhas despesas, se ia sobrar para fazer um investimento. Então nós aplicamos os conceitos, mesmo que seja num caderno que você rascunhe o orçamento da sua empresa, da sua vida pessoal, fazemos, né? Fazemos um controle da nossa vida financeira pessoal. Mais uma participação lá de Goiânia. Sim, primeiramente o planejamento certo e depois o orçamento. Juntando esses dois quesitos, na maioria das vezes, dá certo, né? Planejou,
Pensou tudo que vai resolver ali durante o ciclo de um ano, normalmente, planejamos nossas atividades, né? Um mês, dentro de um mês, dentro de um ano. Fez o orçamento, quando você utilizou os dois conceitos, deu certo. Parabéns, é isso aí. Provando, né, que os conceitos do planejamento estratégico, planejamento empresarial e em conjunto com o orçamento empresarial e o controle orçamentário são requisitos aí necessários para uma boa gestão. Parabéns aí, obrigado pela participação a cada um. Vamos dar sequência na aula, vamos conhecer agora os tipos de orçamento. Vamos falar um pouco sobre cada um deles e como é que nós vamos fazer para implantar um sistema orçamentário. Vamos lá? Tipos de orçamento. A adoção de determinado tipo de conceito de orçamento está totalmente ligada ao quê? Ao modelo de gestão. E na aula anterior nós já vimos que o modelo de gestão carrega a cultura do gestor, né? Carrega a cultura da empresa e, consequentemente, a cultura orçamentária desenvolvida internamente por ela. Orçamento estático, o primeiro para conversar com você. Ele é considerado mais comum entre as empresas que adotam o sistema de planejamento orçamentário. Ele é realizado através do volume de vendas fixado. Uma vez fixado, não há alteração nesse planejamento, nesse orçamento. É fixado minha peça orçamentária de vendas, meu volume de vendas, defino o meu orçamento, a minha peça orçamentária de vendas, e a partir dela eu vou projetar todas as demais peças orçamentárias, acerca das minhas despesas variáveis, despesas fixas e assim por diante, né? Orçamento estático, a principal característica, então, realizada através do volume de vendas fixado. Só então será feito, após essa fixação, o orçamento e o planejamento para os demais departamentos da empresa. Ele não permite alterações, uma vez que ficou fixado as peças orçamentárias de venda. Uma vez estabelecido tal meta para aquele departamento, se houver uma variação que seja necessário fazer uma avaliação sobre os valores ou quantidades estabelecidos, não será possível. Por isso que ele recebe esse nome, né? Orçamento estático. Ele não vai sofrer aí alteração. E o orçamento flexível? É o segundo que nós trabalhamos aqui, olha. O orçamento flexível é visto como uma ferramenta de apoio aos gestores, bem maior do que os outros tipos de orçamento. Ele tem essa característica porque as decisões não são impostas pelos diretores ou pelo presidente da empresa. Por quê? Pois envolve todos os colaboradores e empregados com o mesmo grau de colaboração. Este, por sua vez, diferentemente do orçamento estático, ele pode ser ajustado em qualquer nível da empresa. Então, houve uma necessidade, preciso fazer um ajuste em uma determinada despesa, um determinado elemento, eu consigo analisar essas variações e implantar essas variações no meu orçamento. São aqueles que, uma vez elaborados, permitem modificações ou ajustes de suas previsões, em decorrência dos desvios observados durante a execução entre o que foi fixado e o que foi realizado. Esses ajustes podem estar previstos em decorrência do prazo de abrangência. Eu tive que prolongar um pouco mais o meu orçamento, então eu posso ir lá e trabalhar as suas variações necessárias. Ou ainda, decorrente de oscilações que são normais entre o padrão fixado e o desempenho realizado pela empresa. O orçamento ajustado, para complementar com você, terceiro. O orçamento ajustado é quando se é necessário fazer algum ajuste no orçamento original, seja na quantidade de vendas ou na atividade. Também conhecido como forecast, tem como objetivo oferecer ao orçamento uma alternativa de flexibilização e se dá quando se faz necessário uma alteração no orçamento original em razão de alguma mudança significativa. E aqui fica expresso, né? Alguma mudança significativa. Se não for significativa, se tiver um impacto significativo no orçamento, nós não podemos fazer aí os ajustes previstos. Nós teríamos aqui um momento de dúvida, mas eu vou aproveitar esse momento para dar um recado da nossa coordenação. A professora Vânia compareceu aqui no estúdio e pediu para reforçar que os alunos, que vocês participem
do curso, né, do curso de orientação, da palestra de orientação sobre o imposto de renda à pessoa física. Lembrando, há computo de horas, né, horas para ACOs, para vocês alunos, e que já está disponível a inscrição. Então, já podem fazer as suas inscrições, já está disponível as aulas atividades, né, as 2 avaliações virtuais estão disponíveis lá no ambiente. Nós vamos abrir posteriormente um fórum para tirar dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha aí sobre a declaração de imposto de renda, sobre qualquer aspecto do imposto de renda, da declaração de imposto de renda, só enviar para nós que nós vamos estar aí respondendo para você com certeza no tempo hábil. Lembrando, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda, então, consequentemente, do nosso curso, do nosso projeto, vai até o dia 30/4. Então, se inscreva. Já está aberto as inscrições, já foi disponibilizado o link para vocês fazerem as inscrições, certo? E complementando. Vamos dar sequência aqui, vamos continuar aqui com os nossos modelos, nossos tipos de orçamento. Vamos lá? Orçamento ajustado, não há uma quantidade limite de ajuste para ele, ok? Então, para fixar, e nem periodicidade. Eu posso aumentar meu volume de vendas 20%, 50%? Não. Vai ser analisado. Se for relevante essas modificações, se deverão ser feitos e analisados. Então, também não é previsto tempo. Eu tenho que fazer esses ajustes dentro de 2 meses, 1 mês. Não tem essa periodicidade também fixada. Existe uma regra, apenas uma que deve ser cumprida nesse tipo de orçamento. Só deverão ser feitos os ajustes, as variações, quando realmente forem significativas e no momento em que elas forem de fato impactar os resultados da empresa. Impacto no meu volume de venda, impacto nos meus custos, impacto nas minhas despesas e assim por diante. Orçamento contínuo, ou rolling, como ele é conhecido também. Como é que é conceituado o orçamento contínuo? Planeja um período específico. Normalmente, o planejamento do orçamento contínuo ele é de 1 ano, 12 meses. Ele é organizado em subintervalos mensais. Assim que vão passando os meses, esses meses são excluídos do período orçamentário e o próximo mês toma o seu lugar. Então, fica previamente estabelecido um período, 12 meses do meu orçamento. Então, lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Vai computar 13 ali, né? 12 meses do meu orçamento. Transcorreu 3 meses do meu orçamento. Então, consequentemente, nós vamos lá e substituímos. Por isso que ele é chamado de orçamento contínuo. É feito as análises, e, houve as variações, vou fazer os ajustes neles dali para frente. Consumiu mais 3 meses de análise, de projeção, né? De realizado. Nós vamos lá e incrementamos mais 3 meses no nosso orçamento, de maneira tal, que ele se mantém o período de análise de 12 meses, né? De acordo como planejado, de acordo como especificado, né? O período que foi planejado. Se for 24 meses, 5 anos, 10 anos, assim por diante. Transcorreu, vai lá, substitui pelos períodos vindouros. Orçamento de tendências consiste em utilizar os dados do passado para a projeção de situações futuras. Então, eu vou verificar o que aconteceu no meu passado e vou, com base nele, calcular alguma meta, alguma variação estatística, tá? Houve uma inflação, vou verificar aqui, tive um valor de vendas de R$100, houve uma inflação aqui de 10%, então meu volume de vendas vai para 110. Quantidade de vendas no meu mercado, a economia está aquecida, tem uma previsão de aumentar mais aqui 20% do meu volume de vendas. Então eu parto de uma tendência, analiso o cenário e projeto as minhas novas peças orçamentárias. O orçamento de tendência é utilizado na elaboração do processo orçamentário para calcular os valores das metas, utiliza os valores encontrados nos orçamentos anteriores para referenciar os valores futuros. Então, tem uma certa tendência aqui na execução do orçamento, como o próprio nome já diz. Na sua execução, sempre existirão eventos passados, decorrentes aí das ocasiões, das operações da empresa, que por conhecimento da empresa, não se repetirão. E aí vamos trabalhar um exemplo prático aqui.
No orçamento do ano anterior foi previsto a ampliação da minha empresa. E com a ampliação da minha empresa, a necessidade de aquisição de um ativo imobilizado. Um bem, uma máquina que custou lá R$300 mil. Isso foi um fato específico. E quando eu trabalho com orçamento de tendência, eu já consigo analisar o que aconteceu no passado, as tendências do passado. Esses fatos específicos que a administração, que a gestão já tem conhecimento que não vão acontecer novamente, o que ele vai fazer? Vai lá no meu orçamento e tira aquele evento, tira aquele fato do orçamento e projeta as tendências rotineiras da empresa. Mas eu vou ter que fazer uma ampliação na minha sede, ter que ampliar a estrutura física da minha sede. Então já é uma previsão. Essa previsão, então, vai ser contemplada no orçamento. Não se baseia numa tendência, mas é algo que já está previsto e já é de conhecimento da administração. Okay? Então, essa é uma das regras do orçamento. Continuando comigo lá no quadro, por favor. Da mesma forma, existirão eventos futuros que deverão ser orçados, como é o caso que eu coloquei aqui para você, de outra maneira, que não terão passado, onde possam ser baseadas novas estimativas. O orçamento de tendência não é simplesmente pegar os dados e projetar, né? Tem que ter essas análises. Essa proposta, a proposta do base zero agora, orçamento base zero, ou orçamento BZ, como também é conhecido, ou BZ. Essa proposta conceitual de elaboração de orçamento apareceu em contraposição ao orçamento de tendências. O que ele queria dizer aqui? Olha, o orçamento de tendências, ele pode ter vícios, e comprometer as análises do orçamento. Então, o que ele faz? Ele rompe com o passado, esquece tudo que está no passado, vamos fazer tudo novo. Vamos partir de novas observações de dados para que seja feito o nosso orçamento. Por isso que ele é considerado base zero. Ele descarta as tendências. O principal ponto que chegou a essa observação é que os orçamentos anteriores podem conter ineficiências que o orçamento de tendências acaba por perpetuar, né? Problemas, déficits nas informações. O orçamento base zero está na vertente de manter o orçamento mais rígido e também para utilizar esta ferramenta gerencial como principal instrumento para controle e avaliação da performance dos responsáveis pelo orçamento. Logo, tem que ser analisado, né? Se compensa, uma vez que vai rediscutir toda a empresa. Ele vai rediscutir todos os processos da empresa. Preciso dessa despesa ou não preciso? Consigo obter receita através de determinados procedimentos ou não? Todas as estratégias da empresa vão ser rediscutidas. Cada estrutura vai ser analisada. Vamos verificar a sua real necessidade dentro da organização, dentro do orçamento. Para a implantação deste tipo de orçamento, deve ser verificada minimamente a relação custo-benefício, porque com certeza este é um dos orçamentos que demanda muito mais tempo, porque ele vai trazer novas tarefas recorrentemente. Então, toda vez que for fazer orçamento, ele demanda muito mais trabalho, ele é muito mais trabalhoso, vai levar muito mais tempo que qualquer outro orçamento tradicional, seja o orçamento de tendências, o orçamento flexível, o orçamento tático. Dando sequência, o orçamento matricial. É um dos mais recentes conceitos de controle orçamentário. Ele sugere um exame detalhado dos gastos com a definição de metas de redução específica. Tais metas são definidas de acordo com o desempenho de cada departamento. E aí vem uma avaliação mais próxima dos gestores, uma vez que cada departamento começa a ser avaliado individualmente. Além de oferecer desafios compatíveis com o potencial de ganho de cada área, o controle matricial traz uma sistemática eficaz de acompanhamento dos custos e das despesas. O orçamento matricial tem a relação com a metodologia do ciclo PDCA. Tal sigla significa Plan, Do, Check and Act, que significa nada mais, né, traduzindo, planejar, executar, verificar e agir. Essa aqui é um ciclo de estratégia trazida pela administração estratégica, tá? A ideia do PDCA é analisar se os procedimentos estão sendo adequadamente seguidos, identificar esses problemas e corrigir através das ações. Então vamos pensar o PDCA, né? Planejei, tracei todas as minhas metas de planejamento, PDCA é o P. Aí eu executo, que vai ser o D, o Do.
vou executar todo o meu planejamento. Então, planejamento estratégico, desceu para o planejamento tático e começou a desenvolver. Todo o planejamento tático, todo o planejamento estratégico sendo colocado em xeque. Aí, vamos verificar, que é o cheque aqui, né? Cheque. Vamos verificar. O que vai verificar? Verificar se todas as estratégias traçadas pelo planejamento estão sendo adequadamente dirigidas e se elas estão atingindo os objetivos. Atingir os objetivos, vamos agir. É o A. Vamos agir. O que é o agir? Atingir os objetivos? Ótimo. Ok. O planejamento está ótimo, está agindo de maneira correta. Não atingiu os objetivos, ele volta para o ciclo. Ele volta para o ciclo do PDCA. Ou seja, vamos replanejar. Vamos mudar as estratégias traçadas anteriormente, corrigir o que for necessário e, novamente, executa, checa, analisa, verifica e age. Resolveu o problema, cerrou o ciclo, fechou o ciclo. Se o problema continuou, dá sequência para resolver esse problema, certo? Essa é a ideia aí do orçamento matricial. Trabalha com uma matriz de solução e análise de todos os gastos, custos e despesas da empresa. Nós vamos fazer uma breve pausa, uns segundos mesmo, só para nós tomarmos uma água e verificar os seus comentários. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, envie para nós através do chat. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Muito bem, nós colocamos aí uma reflexão. Qual desses orçamentos você acha que é o mais válido, né, mais efetivo? Depende, tudo depende do tipo da empresa, do porte de empresa, do modelo de gestão da empresa. Por exemplo, base zero você pode achar assim, nossa, deve ser difícil implantar. Mas quer ver uma empresa que trabalha com orçamento base zero? A empresa Ambev. Você pode entrar lá nos seus demonstrativos, na publicação dos seus relatórios administrativos. A Ambev utiliza do orçamento base zero no seu processo de gestão, no seu planejamento orçamentário. Muito bem, conhecemos os tipos de orçamento. Vamos analisar agora como é que eu faço a implantação, a implementação de um orçamento. Vamos ver? Então, a implantação aí de um orçamento, como é que é feito? A implantação do sistema orçamentário varia muito de uma empresa para outra. Ele exige da empresa um sistema de informação, isso é fato, né? Falamos de gestão, de uma boa gestão dentro da controladoria. Um sistema de informação é básico para se implantar. Esse sistema de informação ele deve, então, conter principalmente os dados contábeis, porque vamos trabalhar com planejamento financeiro, histórico adequados e apropriados de todos os fatos da empresa. Para implementar o orçamento, a empresa deve ter, no mínimo, estrutura organizacional definida, contabilidade aberta e informatizada e ainda a fixação dos objetivos pelo planejamento estratégico. Tendo essa estrutura mínima, nós conseguimos aí implantar um orçamento. As condições prévias necessárias à implantação do orçamento são as seguintes: estrutura organizacional, políticas de gestão, gestão de pessoal e sistema de informação. Tá? Aí os 4 elementos principais. O orçamento é baseado em pesquisa e análise, que devem resultar em metas realistas, que contribuirão ao crescimento e à rentabilidade da empresa. Realista, eu não posso colocar uma meta lá que os meus colaboradores não vão conseguir alcançar, ok? O sucesso do processo orçamentário depende diretamente da sua aceitação por todos os níveis da empresa. Requisitos para a implantação do orçamento. Preparar o orçamento ou fazer um planejamento orçamentário não é tão fácil ou simples. É preciso seguir alguns requisitos importantes. Vamos verificar aí um pouco desses requisitos. Olha só. Comprometimento da diretoria. Se a diretoria não estiver comprometida com o seu próprio orçamento, a própria realidade da sua empresa,
Você acha que os demais colaboradores estarão? Então, a diretoria é o primeiro, né? Primeiro elemento que tem que estar aí comprometida com o orçamento. Criação de um setor de orçamento, que é ele quem vai distribuir, né, as peças orçamentárias aos demais departamentos e, posteriormente, consolidá-lo. Então, impossível se trabalhar isolados. Então, tem que existir aí um centralizador dessas informações. Sistema de elaboração e acompanhamento dos orçamentos, né, das peças orçamentárias, adaptação dos sistemas existentes à nova realidade orçamentária da empresa, preparação de um plano de contas orçamentário. Comprometimento. O comprometimento da diretoria é de suma importância, pois é neles que os funcionários irão se espelhar, como eu comentei aqui com você. E se o comprometimento estiver alinhado, consequentemente, aí, os demais colaboradores vão ajustar a essa nova realidade e as chances dos objetivos serem alcançados vai ser bem maior. E assim o orçamento terá assim, o seu progresso. Setor de orçamentos, se trata de um processo muito lento, o orçamento, muito trabalhoso. Então, esse setor criado para administrar o orçamento, ele vai centralizar todo o processo. É dele que vai sair as peças orçamentárias e volta para esse departamento novamente, em tempo e com disponibilidade para os seus colaboradores. Para quê? Para que ele possa desenvolver o bom trabalho, que será a consolidação dessas peças e os relatórios para tomada de decisão acerca dele. Sistema de informação, sistema de elaboração e acompanhamento das peças orçamentárias, recebe os dados, gera os relatórios que serão entregues a quem? A diretoria. O sistema de informação estará à disposição do controller e também do setor de orçamento. Eles que estarão trabalhando os dados para concluir a geração desses relatórios. Adaptação dos sistemas. Adaptação dos sistemas existentes à nova realidade orçamentária é de padronizar o processo orçamentário dentro da organização. Ou seja, fazer com que os centros de custos sejam criados, centros de responsabilidades sejam os mesmos, tanto para as folhas de pagamento, demais departamentos. Isso caracteriza a correta codificação. Por exemplo, departamento de produção é código 1 na folha de pagamento. Para fins de transferir os dados para o planejamento orçamentário, para o sistema de planejamento, eu tenho que identificar que a folha de pagamento, os gastos relacionados à folha de pagamento de produção, vai para o código 1 que está caracterizado lá no meu custo de produção. Então, é um alinhamento, uma adaptação, uma sinergia entre os sistemas. E o plano de contas é a preparação de um plano de contas orçamentário, é o relatório aí padrão com todas as contas contábeis descritas. Então, um alinhamento entre todas as contas elencadas pela empresa. Então, todas as contas necessárias que estarão transcritas tanto no plano contábil como também no plano orçamentário. Tem que ser as mesmas, tem que estar aí em sintonia, em sincronismo. Por quê? Para que seja alinhado aos relatórios. Senão vai ficar um relatório com um dado e outro com outro. Não. Então, essa sinergia tem que acontecer aí entre os planos de contas. O plano de contas contábil e o plano de contas orçamentário. Legal? Estamos chegando aqui ao fim de mais uma aula, mas antes eu deixo você aqui com uma reflexão, com uma pergunta. Olha lá. O orçamento é aplicável em pequenas e médias empresas? Essa pergunta nós vamos deixar aqui alguns segundos. Nós vamos voltar em seguida. Se tem alguma dúvida, alguma participação, envie para nós através do chat. Eu volto daqui a pouco. Até já.
Muito bem, retornando lá da Bahia, novamente mandou aqui uma participação para nosso encerramento. Aplica o orçamento em qualquer nível de empresa, em qualquer tipo de empresa, pois o planejamento orçamentário é essencial em qualquer tipo de empresa. Muito bem colocado, né? Seja pequena, seja média ou seja grande, se você consegue aplicar esses conceitos, com certeza você vai ter um resultado satisfatório. Mato Grosso também mandou aqui uma participação. Ele deve ser... Só um minutinho que está ali cortando. Ele deve ser aplicado sim, pois tudo que é organizado deve ter um orçamento. Pessoal, eu creio que os conceitos de planejamento e orçamento ficou muito bem fixados com vocês, né? Planejamento e orçamento, eles são alinhados. E uma empresa que trabalha com essas ferramentas, essas estratégias, com certeza os objetivos organizacionais são alcançados, as metas são alcançadas. Estamos finalizando mais uma aula, nossa segunda aula da disciplina de controladoria. Espero que você tenha gostado do nosso tema. Voltamos aqui na próxima aula, no nosso terceiro encontro, trabalhando as outras estratégias empresariais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.